Bom dia a todos, colegas. Bom dia, presidente. Bom dia a quem nos assiste na TV Câmara. Sobre esse tema nacional, eu peço a licença dos colegas para ler um texto sobre a corrupção escrito em 1920, para a nossa reflexão. Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Isso foi escrito em 1920 por Ayn Rand, uma filósofa, escritora, dramaturga russa, de origem judia. Não sei se eu li o nome dela certo, porque russo é fogo, né? Que ela emigrou para os Estados Unidos. Ela nasceu em 1905 e ela morreu em 1982. Então, eu vejo que esse texto ele resume exatamente o que a gente vem vivendo, a tristeza que a gente vem vivendo no nosso país. E, de certa forma, assim, é triste, mas assim, eu acho que tem que vir tudo à tona. Tudo à tona. Eu vou me permitir assim, dizer que ontem à noite eu conversei com a família. Sabe quando a gente se sente enjoada? E depois que a gente expulsa, a gente melhora? Desculpe a comparação, gente, mas é isso. Precisa vir tudo à tona, independente de quem seja. Pessoalmente, eu sou presidente do PSDB, né, em Caxias, mas eu quero me posicionar pessoalmente. De novo, a primeira pessoa que falou comigo hoje de manhã, pelo WhatsApp, foi meu filho. E aí, mãe? O Aécio? Eu disse, filho, o que ele errou, ele tem que pagar, né? Então, realmente, assim, eu fico muito triste pela forma como esse país, né, está vivendo e como os políticos têm usado a política, né? É imoral, é irresponsável, isso afeta a todos nós, isso afeta os pobres, os ricos, que são sérios. Eu não quero ficar presa a sensacionalismos, né? Mas assim a quem investe é sério e paga mais imposto do que devia, a quem depende de uma saúde pública e que não tem recursos. Então, assim, para o que a gente procura política? Eu não procurei para ter atitudes como essas. Eu procurei, né, eu estou na política para dar uma contribuição para melhorar esse país. Eu acho que essa reflexão em 1920 mostra que nós temos assim muito para evoluir, muito para mudar, e depende única e exclusivamente assim de decisões pessoais, de com quem a gente se agrega, quem a gente deixa entrar no nosso partido. Me permite uma parte. Muita coisa tem para mudar, porque quando a gente vê assim, por exemplo, essa pessoa não tem um bom histórico, mas tu não pode impedir que ela concorra. Democracia, né, pode concorrer. Não, então vamos dar cursos dentro do partido para ver se a pessoa se prepara. Então, tem muita coisa para mudar de fato, né? Então, assim, a minha posição é que, se houvesse moral, essas pessoas deveriam pedir afastamento dos cargos que ocupam. Mas a gente vê que não há moral, porque elas continuam, a gente está comentando, estava acontecendo toda a investigação, e essas notícias são de março. Então, por hora, assim, essa posição pessoal é de total repúdio. Concordo que a gente tem que, né, fazer eleições, porque quem está lá não tem mais condições de decidir nada, de votar nada. Isso nós já vimos trazido aqui em momento anterior. Como partido, nós estamos nos reunindo, vamos nos reunir, conversar sobre isso. Eu pedi uma posição do diretório estadual, que eu sei por hora que tem uma reunião às 10 horas em Brasília, com os senadores, e aí nós todos vamos acompanhar pela imprensa. Mas, de fato, assim, reafirmo a posição de
é tristeza. E assim, isso não pode nos frear, ao contrário. Eu acho que nós precisamos reagir, né, porque somos sérios, porque queremos uma sociedade diferente e aí é a única opção, né? Nós não podemos recuar. Então, essa é a minha posição com relação a essas notícias que envolvem o meu partido, né, e o Aécio Neves nacionalmente. Se possível, uma parte, vereadora. Pois não, Gladys. Obrigada, vereadora Paula. De fato, a gente está triste. E eu concordo, eu acho que quem fez errado tem que pagar, tem que corrigir. O povo brasileiro não confia mais nos políticos e tem toda a razão. E o que me deixa ainda aborrecido é a gente ouvir que os acusados, os investigados, nenhum deles disse, não, eu realmente recebi dinheiro. A Odebrecht fala que deu dinheiro e ninguém recebeu. E onde é que está esse dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Né? Então, assim, estão traindo o povo brasileiro pela segunda vez. Nós não podemos desanimar, nós temos que continuar, porque sempre há alguém que vale a pena, né? Mas que se faça uma limpeza mesmo. Tem que limpar esse país e para que possa ir para frente com moral, dignidade. A pátria amada. Como é essa pátria amada? Por quem ela é amada. Exatamente. Obrigada, vereadora. Vereadora Gladys, hoje de manhã, quando eu cheguei no corredor, as cortinas do nosso gabinete ali da bancada estavam fechadas. Eu disse, vamos abrir essas cortinas, que nós não temos nada a esconder. É isso mesmo. Nós temos que lutar, né? Pois não, vereador? Obrigado, vereadora Paula. Eu apenas fazer um contraponto. Eu acho que o momento, nós deveríamos dar um tempo para que se fizesse uma transição para vir a público tudo que tem de podre. Se nós hoje fizermos uma eleição direta, o povo se empolga com candidaturas que ali adiante vai ser uma decepção. Então, eu acho que é o momento de criar uma constituinte exclusiva de notáveis, reescrever a Constituição e dar tempo vir essas delações que estão para vir aí do Palocci, do Cunha, etc., etc., porque eu acho que vai sobrar pouco. Porque não é apenas o presidente, o Congresso também está altamente contaminado. Essa é a minha preocupação. Obrigado pela sua parte. Bem, pessoal, em relação aos nossos fatos locais, teríamos coisas importantes para falar, né, em relação à apresentação dos médicos, a fala do vereador Adiló e também em relação aos subsídios, a política de subsídios que fala, em relação à posição do vereador Rodrigo, né, no final. E brevemente, assim, em relação aos médicos, mais uma vez eu reafirmo, é foco. Nós temos que ter presente que faltam médicos nacionalmente. Hoje, o André, que esteve aqui, disse não está mais atrativo. Então, está sendo desconstruído o SUS. Na iniciativa privada, eles ganham o triplo. Precisamos olhar isso dessa forma. Foco. Porque o que nós vimos hoje está desmontado. Olha o volume de consultas sem ser atendidas. Com relação à sua fala da política de tributos, eu acho importante a gente esclarecer o eleitor, porque quando eu vim aqui, eu assisti alguma sessão da Câmara, eu tinha a expectativa, tá, mas vocês são vereadores? Vocês não vão fazer alguma coisa? E é importante que isso fique claro para a população, que depende do Executivo essa proposição de uma política de incentivo fiscal. As ideias que nós temos, elas têm vício de origem, ou seja, nós não podemos propor coisas que abram mão de receita, de forma resumida falando, né? E para finalizar, então, é uma forma só de esclarecer, porque os nossos espectadores podem pensar, quando a gente apresenta aqui, vereadora Adiló, o que vocês estão fazendo, né? E, por fim, o que trouxe o vereador Rodrigo Beltrão, eu acho que ele aborda muito bem. Vamos aprender pela dor. Quem sabe esse bloqueio não é assim, ó, vamos reunir todos que entendem desse processo, assim como o nosso presidente se colocou à disposição, e lidar com tudo isso juntos. Porque se nós tivermos esse dinheiro bloqueado,
não adianta nós falar de outras questões, né? Porque as coisas básicas ficarão sem atendimento. Então, parabéns, vereador Rodrigo, pela sua exposição e me somo a essa opinião. Obrigada.